Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho do ano de 2019. Uma segunda-feira nervosa em todo o Brasil. Estão querendo acabar com a Lava Jato. Fizeram um hacker aí nas comunicações do pessoal que integra a Lava Jato, entre promotores, juiz Sérgio Moro. Então, uma questão profundamente problemática que atingiu o nosso país hoje, deixando até de lado essa questão do Neymar e do processo que ele está sendo acusado diante de uma alegação de estupro aí por uma modelo, que aconteceu em Paris, o público todo sabe. E nós aqui em Guarulhos, aliás, até deixaram de lado o movimento político, econômico e noticioso do país, deixou de lado até essa questão da reforma da Previdência para focar nesse assunto. Além da reforma da Previdência, deixou também de lado essa questão do Neymar para investir nos problemas da Lava Jato. Será que realmente vão conseguir acabar com a Lava Jato? Nos próximos capítulos a gente vai dizer. Mas a gente aqui hoje está preocupado com uma coisa: futebol. E não é esse futebol da seleção feminina que está disputando o campeonato mundial, não é esse futebol que incluía, inclusive, o Neymar, que agora está machucado, não vai poder disputar com a seleção brasileira a Copa das Américas, que começa a ser disputada essa semana aqui no Brasil. Nós vamos falar do futebol de Guarulhos. E antes de mais nada, antes da gente começar um bate-papo interessante para essa segunda-feira, eu quero dizer que o nosso amigo Sérgio Lessa não vai participar hoje do programa, diante de compromissos, enfim, ele não poderá estar aqui comigo e eu tenho a difícil responsabilidade de conduzir este programa sozinho. Solo, mas eu estou em boa companhia. Eu tenho aqui ao meu lado o Ricardo Ageia, que é presidente do time de futebol de Guarulhos, um dos dois times que disputam o campeonato profissional de futebol na 4ª divisão ou 2ª divisão, como queiram, juntamente com o Flamengo, que é a AD Guarulhos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ricardo, me ajudar a fazer esse programa e discutir sobre o futebol local, diante de tanta notícia que essa segunda-feira nos apresenta, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra muito grande estar ao seu lado, um jornalista do teu tamanho, do teu porte. A gente acompanhava desde a infância, te acompanhava no jornalismo brasileiro, com muita credibilidade, então para mim é uma honra muito grande poder falar do futebol da cidade com você. Então, futebol da cidade, por que numa segunda-feira dessa tão nervosa em termos de notícias nesse país todo, nós vamos falar de futebol? Porque esse programa aqui se dedica às coisas locais, às coisas da cidade de Guarulhos. Uma meia hora de bate-papo, mas divulgando os nossos problemas, e é um programa da TV Guarulhos, canal 3 da NET 508, da Vivo HD, destinado a nossa cidade. Então nós vamos discutir os nossos problemas e vamos esquecer essa questão que preocupa o Brasil nesta segunda-feira. Uma das coisas que você deve ouvir muito, Ricardo, é a pergunta: por que Guarulhos, não é? A segunda cidade do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade cujo poder econômico é cada vez mais importante, é cada vez mais significativo nesse país, não teve até hoje uma equipe que disputasse a principal divisão nem que seja do estado de São Paulo, não digo campeonato brasileiro, enfim, em termos de Brasil, mas em termos de estado de São Paulo. Por que Guarulhos até hoje não conseguiu colocar um time na primeira divisão? Mano, eu acho que é assim, quando um avião cai, eu costumo dizer que não sou eu que digo isso, é que os erros são sucessórios de várias pessoas. Não é só o erro do piloto que faz que isso aconteça. Então a gente tem que traçar um pouco um parâmetro. A tua pergunta, por que Guarulhos ainda não teve um time de futebol em divisões especiais? Pois é. Porque o erro não é só de uma pessoa. O erro não é só da cidade, o erro não é só do político da ocasião, o erro não é só do clube. O erro é de um pouco de cada contexto que isso envolve.
Guarulhos está muito próximo da capital. Guarulhos não tem uma mídia própria como você São José tem, como Jacareí. Cidades de menor expressão que a cidade de Guarulhos, né? Consegue isso, e nós não conseguimos. Quando nós tivemos um time que podia chegar, ou estava próximo disso, talvez por motivos até políticos, foram recuando o apoio. Quem que esteve mais perto? O Guarulhos ou o Flamengo? O Flamengo esteve mais perto. O Flamengo, o Guarulhos, né? Não, mas o Guarulhos começa antes no apoio, inclusive o estádio começa a ser construído, a arquibancada, por causa do Vila das Palmeiras, que você lembra bem. O velho Vila das Palmeiras. Que você lembrou bem, lembrou de pessoas importantes que tiveram no Vila, amigos, né? Tenente Choube era uma delas. Isso. Né? Fiquei muito feliz que você lembra do Vila das Palmeiras, que para nós resgatar essa história é muito importante. Então o Vila vem, né, para disputar, o Pascoal Tomeu apoia, leva arquibancadas para o estádio Antônio Soares de Oliveira, e aí não aconteceu. E nisso o Flamengo cresce, politicamente, através da família Davi, que tinham vereadores e secretários de esportes, em cargos importantes da cidade, e o apoio começa a vir no Flamengo, o Flamengo bate na trave. Um trabalho muito bem feito. Chega perto, né? Chega perto. Mas aí a política da cidade muda um pouco e os apoios financeiros acabam recuando. Então, por isso que eu digo que há uma estratégia montada de forma negativa, que é a proximidade com a capital, com a questão política, talvez um time que leve o nome da cidade, acho que possa ter um pouco mais de sinergia, como o Guarulhos tem. Então, hoje a gente tem desenhado um projeto e estamos voltando ao avião um pouco, taxiando para que esse projeto decole, brincando um pouco com o Guarulhos GRU, com o aeroporto, porque a gente sabe que é uma sigla internacional. Então nós estamos taxiando para chegar na primeira divisão. Então, isso foi sempre tentado. Você se esqueceu de um outro, aliás, nós esquecemos do Golfinho, não é? Que chegou Golfinho. A representar a cidade de Guarulhos numa época importante, mas sempre ainda de forma amadora, o Golfinho. Exatamente. Eu acho que foi a única equipe a sair de Guarulhos, tem até uma experiência internacional. Naquele momento, sim. Foi para o Chile. Depois o Flamengo foi para uma excursão também de fora. O Flamengo também. Foi para uma excursão no Emirados, naquela região árabe, com o Bebeto na época, mas o Golfinho sim, em 1976 ou 78. Nos anos 70, Copa Arizona, aquele outro campeonato que era disputado e a televisão mostrava sempre. Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Galo. O Golfinho teve, mas sempre dependendo de uma pessoa, sempre tendo que existir. Você citou aí a família Davi, que é muito importante na história do futebol aqui em Guarulhos, na história do esporte. Claro. E eu cito o caso do Adolfinho Noronha também, e você agora tentando, né, essa tentativa de levar Guarulhos. Como é que está a sua equipe hoje? Qual é a estrutura? A prefeitura, por exemplo, o prefeito, ele tem colaborado? Quer dizer, no interior de São Paulo, a gente vê muito isso. Se a prefeitura entra, assume, veste a camisa, a coisa anda. E quando isso não acontece, é difícil. Qual é a nossa situação aqui? Eu vejo hoje o Guti muito empenhado em ajudar as equipes e ajudar o esporte da cidade. Sem dúvida nenhuma, é um prefeito jovem, é um prefeito que gosta de esporte. O que acontece da diferença hoje, vamos colocar um pouquinho com o respeito que nos deve, a cidade do interior, às vezes, os problemas são menores. Então ela tem uma oportunidade de, no esporte, trair um pouco mais de mídia, fazer um pouco mais de movimento e aparecer um pouco mais. Guarulhos, eu percebo que o próprio Guti, que se enxergasse um pouco melhor o futebol da cidade como um atrativo para ajudar a tirar crianças da rua, incentivar projetos de base, não só no Guarulhos, no Flamengo também, ou no Guarulhense, que tem um futebol de salão, ou no Guarulhos, que tem outro futebol de salão. O vôlei, o basquete, que está acontecendo ali na Ponte Grande. Sabe? Eu acho que isso ajuda muito. O problema é que uma cidade como Guarulhos, às vezes o foco maior está na saúde, está no transporte, está na segurança. Os problemas da cidade são intensos. São maiores. Tem que haver uma certa escala de atacar isso. Mas eu acho que é um erro, tá? Eu confesso que, assim, já tive papos bons com o Guti. Acho que, assim, a gente tem como também trazer projetos sociais que vão criar sinergia. Hoje a gente tem uma categoria uma coisa de base. Com outra. Hoje o nosso sub-15, o nosso sub-17, que são categorias única e exclusivamente do clube, são atletas que são do clube, não são terceirizados, o sub-15 empatou em 0-0 com o Palmeiras, com
crianças e jovens da cidade, da nossa comunidade, de projetos sociais dentro da cidade. Nós estamos captando atletas de projetos sociais da nossa cidade. Projetos, às vezes, que são amadores, um pouco com dificuldade, mas que a gente faz jogos amistosos, e aí a gente começa a trazer o jogador, que a gente chama, assim, com todo o respeito do mundo, de uma forma carinhosa, aquele jogador do pé do morro, né? Que é aquele jogador que tem fome por um prato de comida, que quer vencer. Que foi Ronaldo, que foi Neymar, que foi vários craques brasileiros. Sim, sem dúvida. O próprio Neymar, Robinho, esses jogadores todos que são... Um dia eles foram de pé do morro também. Isso, e a gente fala com muito carinho isso, porque Guarulhos é uma cidade com IDH muito baixo, né? Então a gente tem uma necessidade de trazer esse menino que tem o sonho de ser jogador de futebol. E a gente hoje tem atletas emprestados no Leiria, em Portugal, no Internacional de Porto Alegre. É aí que vocês vão buscar o plantel para disputar a segunda divisão. O plantel do profissional a gente não consegue ainda com todos os jogadores da cidade. Mas a gente tem projeto, e o nosso projeto é de que em 2, 3 anos, 4 anos, que esses meninos que estão subindo e vindo do pé do morro desse projeto exclusivo da cidade, cheguem ao profissional e componham no mínimo 50% da nossa equipe profissional, reduzindo o custo e trazendo sinergia com a cidade. Porque quando você traz um plantel de 18, 24, 30 atletas, mais ou menos, aproximadamente 15, 20 da cidade, você começa a atrair o torcedor também. Para ter um time profissional, você precisa de quantos jogadores? Não são apenas 11 jogadores que entram em campo. Não. A gente hoje conta com um plantel de aproximadamente 27 atletas. 27 atletas e todos eles recebendo, porque são profissionais. De onde vem o dinheiro? A gente tem patrocínios, Shopping Bom Sucesso, a gente tem o Guarulhos Sucata, tem o pessoal da ACE, da Associação Comercial. Recebe alguma verba Carina, pública da prefeitura? Não, verba pública a gente não pode receber no profissional, mas na base poderíamos receber, que nos ajudaria muito. Nós fizemos uma feijoada no final de semana para angariar fundos para a categoria de base. E acho que a prefeitura aí poderia ter uma parceria com a Secretaria de Esportes e ter uma verba para que nós fomentássemos a categoria de base, para transporte, contratação de professores, inscrição e de tirar atletas, a meninada da rua. E tirar a meninada da rua. E a gente tira a meninada da rua, sim. Hoje nossos projetos, principalmente do 15 e 17, são com crianças basicamente com... Não vou dizer que são crianças carentes, que não é isso que são totalmente, mas são crianças que têm dificuldade financeira, às vezes, para transporte, para alimentação, para inscrição, e a gente consegue trazer eles para uma categoria de base nossa subsidiada pelo clube. Isso com a ajuda onde seria bem-vinda um auxílio por parte do poder público. Do poder público, né? Mano, a gente costuma dizer o seguinte, hoje nós temos pais na categoria de base que conseguem pagar uma mensalidade e ajudar o clube. Então esse pai paga uma mensalidade dobrada e subsidia aquele menino que não pode pagar. Então hoje joga no nosso time o melhor atleta, seja ele qual for. Porque hoje tem uma coisa muito legal que vale a pena falar no teu programa, porque eu sei que o teu público é um público especial. Todo atleta que está na nossa categoria de base não necessariamente vai jogar no profissional. Mas esse pai investe nesse menino que ele tenha um alto rendimento conosco para que ele busque uma bolsa de estudo lá fora nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal. Porque hoje em dia, países como os Estados Unidos e Canadá, que estão investindo muito no futebol, estão dando 50% de bolsa para esse menino estudar no high school lá nos Estados Unidos, ou até numa faculdade. Então o pai investe no atleta conosco, nesse atleta que tem condições de fazer um estudo lá fora e tem condições de bancar uma categoria, para que nós preparamos ele para um high school, para uma universidade nos Estados Unidos. Já acontece isso conosco, isso que eu e é um nicho que nós gostaria estamos de saber. explorando. Já teve algum exemplo disso? Temos vários exemplos disso. Eu estava um dia, eu não vou citar nome da corretora de valores, e eu fui pelo cartório assinar uma escritura e o diretor não podia me receber. Essa história é fantástica. A advogada falou, eu não pode te receber. Eu falei, mas ele tem que me receber porque ele tem que assinar. Ela falou, mas ele já viu a minuta. E o cara, de uma reunião, outra passou para ir ao banheiro e me viu no corredor. Ricardo, você é o presidente do Guarulhos? Tá vendo? Estive lá no final de semana acompanhando o atleta tal, que é amigo do meu filho jogou lá, agora meu filho já está nos Estados Unidos jogando futebol. Ele ficou 40 minutos comigo e não podia me receber. Caramba! Fui lá, ele abandonou a outra reunião que estava para ficar falando de futebol comigo
E aí assinamos a escritura, fizemos o trabalho que tinha que fazer. Mas olha o que é o futebol. Uma corretora de valor importante em São Paulo, né, que na verdade estava com uma filial em Guarulhos, né? Mas só o fato de citar o nome do clube. Agora, Ricardo, uma coisa que eu gostaria... Eu fui reconhecido por ele como presidente do clube onde o filho dele jogou. É incrível isso. Olha, uma das coisas que eu gostaria de lembrar aqui nesse nosso bate-papo é do tempo do Vila das Palmeiras. A gente sentia que o Vila tinha um certo apoio da torcida, tinha uma torcida, se não gigantesca, mas uma grande torcida que envolvia ali a vizinhança, o próprio tenente, o corpo de bombeiros, tenente Choube no caso, o corpo de bombeiros, disputou-se os Jogos da Primavera, eu me lembro, a equipe de futebol de salão, o Choube era goleiro, imagina aquele corpo, o gordinho, mas pegava bem, enfim... O Vila tinha sempre um suporte atrás dele, do público. Você não acha que o fato de deixar o nome Vila para assumir Guarulhos, a coisa se espalhou e vocês perderam aquele elan ali? Ou não? Não, eu acho que a tua pergunta é muito boa e tem pessoas que vão vibrar com isso, porque lá a gente ainda trata como Vila. Pois né? Os meus velhinhos lá, que é o Magrão, que é o Cilinho, o Gerson, o falecido Mangote, o Curão, o Álvaro, todo mundo ali, o Maidana, eu vou citar nomes aqui, eu vou perder alguém aqui, eles vão ficar muito bravos comigo. Mas essa turma do Choube aí, toda ela, eles tratam como Vila, para eles ainda é o Vila. Só que, irmão, tem uma coisa que é o seguinte, a gente tem que atrair a cidade como um todo. Nós estamos falando de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, não de um bairro que está ali próximo ao primeiro DP, atrás dos bombeiros, que tem, sei lá, 10, 15 mil pessoas. É claro que o Vila vai ser sempre reverenciado. A origem, né? Sim, sempre reverenciado. Mas a gente tem que, para chegar a divisões maiores, ter o investimento da cidade toda. Então, por isso que quem pediu para mudar o nome, historicamente, não é o Ricardo, foi o seu Pascoal Tomeu, quando decidiu fazer investimentos no time, como o São Caetano foi feito com o prefeito lá, o Martorelli. Então o prefeito Pascoal Tomeu, ele ajudou bastante o clube? Ajudou bastante, e ele pede que mude o nome para a Associação Desportiva Guarulhos. Foi ele que pediu? Foi ele que pediu, e nós mudamos. Na época eu nem estava ainda, porque foi na década de 90, isso, eu estava chegando no clube, eu sou de 76, eu era ainda muito jovem, mas essa mudança foi para que o investimento fosse feito pela cidade e que ele ganhasse a cidade como um todo. E eu acho que isso foi inteligência do seu Pascoal Tomeu. Porque por mais que a gente tenha aquele carinho pelo Vila, e a gente vai ter sempre o carinho pelo Vila... Vocês não deixam de representar uma cidade. Sim, né? Então a ideia é que embora a cidade até agora não tenha correspondido àquela expectativa. Qual foi o ponto mais alto que o Guarulhos chegou? Acho que como Vila, vice-campeão da segunda divisão, né, que na verdade acho que era uma terceira ou quarta divisão naquela época, com o apoio do seu Pascoal Tomeu, presidente Sidney Natal, né, onde a gente fez jogos contra o Santos aqui, empatou com o Santos, tem histórias fantásticas disso. Então acho que ele foi o momento mais alto do Vila. Isso há quanto tempo, Ricardo? Acho que década de 92, 93, até 94... 94 no máximo, porque aí o Flamengo vem em 98 e começa a ganhar espaço e o Vila começa a ficar para trás. Essa concorrência entre vocês, não é? Vocês não são inimigos, vocês são adversários. Ela, no fundo, eu imagino, ela é até positiva, né? Eu vou te contar o exemplo da minha cidade, lá no interior de São Paulo. Quando tinham duas equipes, Brasil e Star, o futebol fervia. E aí, um certo dia, decidiu-se, olha, vamos juntar as duas equipes e, sabe... Acabou com o futebol. Quer dizer, virou o Guararapes Esporte Clube e não existia mais. Então, essa rivalidade, eu acho positiva. Você concorda? Concordo. Eu acho assim, num primeiro momento, algumas pessoas acham que seria importante ter um único clube na cidade. Eu não. Eu acho que assim, ela é tão importante para nós que, por exemplo, o Flamengo que teve voos mais altos, e a gente reconhece isso e dá valor a isso, teve perto da primeira divisão, quando o Flamengo chegou na quarta divisão, que é a divisão que eu estava, eu comecei a usar, e confesso isso com naturalidade, que eu comecei a não dizer que o Flamengo caiu.
Eu falava que o Flamengo estava na mesma divisão que o Guarulhos. Por quê? Porque eu Estavam subia. juntos. Porque aí eu subia. Né? Eu não tinha o prazer de dizer que... A preocupação é mostrar a sua ascensão e não o descenso. É claro, porque eu tanto tenho respeito pelo tamanho do Flamengo que eu dizia o seguinte, estou na mesma divisão do Flamengo. Eu não estava dizendo que o Flamengo tinha caído. Eu queria dizer que eu estava na divisão do Flamengo. Não importava se ele estava na 4ª divisão ou na A2 ou na 3. Se você tinha uma memória de que o Flamengo tivesse chegado na A2, você ia tentar trazer essa memória para cima e não para baixo. Então eu explorei muito isso, né, de dizer que o Flamengo, e nós fizemos jogos memoráveis agora na segunda fase. Houve um combate agora recente entre... Como é que foi o resultado? Nós temos, no ano de 2008, onde o Flamengo desce, nós começamos a disputar jogos profissionais pela segunda vez, 4 empates. 4 empates, tamanho a rivalidade. E neste ano, uma vitória deles, uma vitória nossa. Então, você vê o tamanho do equilíbrio disso, o que isso cria de rivalidade, isso é positivo. Pois é, o que seria do Corinthians se não tivesse o Palmeiras? Exatamente, né? exatamente. Ou São Paulo. Exatamente. Eu acho que a cidade cabe 2 projetos, né? Eu vou defender o meu e vou pedir que a cidade Você acha que você abrace. Tem mais time que o Flamengo, não? Tecnicamente, hoje eu confio muito na minha equipe. Como é que foi o último... O último jogo nós ganhamos. Agora é o seguinte, o Flamengo detém a sede do campo, é uma permissão de uso que ele detém. Então isso é uma vantagem para ele. Nós jogamos meio que fora de casa as 2 partidas, porque o estádio da cidade é administrado, por mais que um momento tenha sido feito investido do Pascoal Tomeu e do seu Eloy Pietá, para que fosse investido no estádio de futebol da cidade, uma época para o Vila e outra época para o Flamengo, o estádio o Flamengo é um permissionário. E esse fato faz com que ele tenha uma vantagem técnica, porque ele treina lá e eu não treino lá. Ele tem lugar, né? Ele tem casa. Ele tem casa, a gente não. O que foi feito do Fioravante Evolino? Na minha época era o estádio de Guarulhos. O Fioravante virou um ginásio, né? E era onde a gente jogava o Vila lá, os jogos da primavera depois. O ginásio Célio Queluz, o ginásio existe hoje, mas o campo de futebol não existe mais. E o Cícero Miranda é de quem? O Cícero Miranda é da prefeitura. Nós temos, por exemplo, projetos já protocolados para que a gente possa ter aquela permissão de uso e faça reforma lá. Porém, a prefeitura segura um pouco esse projeto porque ela quer espalhar mais 10 campos sintéticos na cidade. Acho um projeto fantástico. Se conseguir implementar isso, Secretaria de Esporte, Rogério Amans, prefeito Guti, ele vai ganhar a cidade, porque a cidade tem uma carência muito grande hoje de praças esportivas, principalmente para o futebol de várzea, que eu acho que é onde fomenta a nossa base. E qual é a importância de o estádio sintético? Você acha que isso aí é importante? Porque ele está empenhado nisso. Não, eu acho que é importante. A Câmara está discutindo o assunto. Acho que é o futuro. Cada vereador querendo levar a grama sintética para a sua área. Tudo bem. Mas o que você acha? Eu acho que tem que distribuir um pouco na cidade, tem que atingir todo mundo. Mas é importante ter grama sintética? É importante porque a gente otimiza de forma mais rápida e mais contínua. A otimização da grama sintética é desde as 7 da manhã às 10 da noite. Então você tem o velhinho jogando lá, o enxuga-grama que a gente brinca, aquele senhorzinho aposentado que faz aquele futebol às 7 da manhã, depois das 9 já vai tomar um café com a tua turma, até 10 da noite que você tem a molecada do 11, do 13 com iluminação, que os pais não podem levar durante o dia, mas eles depois das 7 da noite levam para os meninos para treinar lá. E no meio do final de semana você tem o futebol de várzea que ocupa aquele espaço na região. Então a grama sintética hoje é a solução para que a gente tenha um bom palco para que possa praticar futebol. Porque o futebol hoje, a grama, ela requer um cuidado, dispensa muito grande. Então, você faz um campo de grama que custa 100 mil reais, mas você tem um grama sintética que custa 1 milhão, você com 1 milhão em 10 anos, você dilui essa manutenção muito mais. Quantos campos, digamos, campos de várzea, eu não sei se todos são exatamente campos de várzea, mas nós teríamos... quantos campos em condições de receber esse melhoramento aqui em Guarulhos? A gente tem... Estão nos avisando aqui que temos 4 minutos, mas vamos eu falo bastante, eu gosto de falar desse assunto. E assim, com todo o respeito do mundo, mano, eu estudo isso. Eu estou há 10 anos no futebol, na cidade, estudando e procurando isso, saber o que é importante. Eu acho que a gente, com 10 campos na cidade, a gente atenderia a demanda da cidade. Hoje, um no Pimentas, um no São João, outro no Presidente Dutra, outro no Irapuru, outro no Tabuão. Eu não estou aqui sugerindo nada. A cidade é grande, né? É grande, então é grande. E aí a gente poderia ter o Cícero Miranda para o Guarulhos.
porque a gente ali poderia explorar a nossa categorias de base, só sub-11, sub-13, que é o que está faltando para nós hoje. Existe um projeto requisitando, reivindicando isso? Tem algum apoio da Câmara, de vereadores? A gente, na verdade, ainda não tem nenhum apoio direto da Câmara, dos vereadores. A gente é um pouco... Podia ter, não é? Quando a gente... Eu costumo dizer o seguinte, eu sou aberto a qualquer vereador, a qualquer deputado, e inclusive a qualquer prefeito, porque é o seguinte, o clube é da cidade, os prefeitos, os vereadores, os deputados vão passar. Perfeito. O clube fica. É isso, é perfeito isso. Meu caro, Fernando, então, para encerrar, eu queria que você mostrasse aí e, sei lá, se abrisse aí com os projetos. O que é que vocês pretendem? O futuro. O Guarulhos hoje o Guarulhos está taxiando para fazer projetos na categoria de base, desde o seu sub-11 ao sub-20, com equipes equipes daquele ano, do ano ruim que a gente chama. Então, quase que 20 equipes a gente está preparado para uma demanda. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje. Foco na nossa equipe profissional, que é uma equipe muito boa. Hoje nós temos esse ano um ano muito bom, plantel muito bom, plantel de bons garotos, de bons jovens, que é uma equipe sub-23. Hoje o Guarulhos busca esse espaço para a gente poder ter as nossas categorias de base, que seja no Cícero Miranda, ou que o prefeito arrume um outro local para nós, uma outra área. A gente possa e preze que a gente tenha um estádio de futebol à altura do futebol da cidade, que esse estádio de futebol nosso possa ser reformado, que a gente possa ter uma arena como Suzano tem, como Mogi tem, como São José tem, cidades próximas nossas. Guarulhos merece uma arena ao nível do futebol, com gramado bom. Essas coisas que a gente preza e pede. E Guarulhos hoje leva a marca da cidade para o estado de São Paulo. Onde eu vou, eu sou Guarulhos. Onde eu vou, pode ser que o cara lembre do Vila, mas ele fala Guarulhos. De dizer, né? Aquela história, Guarulhos, eu gosto de você. Por que não aliar o futebol a isso? Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, hein? Você vai voltar mais vezes, eu tenho certeza disso. A TV Guarulhos está aberta para você, para discutir esses problemas, porque o incentivo ao futebol, o incentivo ao esporte é bastante importante para a gente, sei lá, trabalhar mais no sentido de comunidade da nossa tão querida Guarulhos. Eu te agradeço o convite, obrigado, espero voltar mais vezes. Para mim é uma honra muito grande participar com você desse programa. Ricardo Ageia, presidente do Guarulhos Esporte Clube, é o nome oficial. Associação Desportiva Guarulhos. Associação Desportiva Guarulhos. Muito obrigado pela sua atenção, nós voltamos amanhã ao meio-dia, eu Hermano Henning, junto com o meu amigo Sérgio Lessa, para mais um programa Espalha Fatos. Até lá.